Sabe, acidentes de trabalho raramente acontecem por puro acaso. Quase sempre, por trás deles, existe uma falha de sistema. Hoje, a gente vai desmontar o grande motor que move a segurança no trabalho moderna, os Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde, ou SGSS. Vamos entender direitinho como eles conseguem transformar um monte de regras e papéis em ações que no fim do dia realmente salvam vidas. E para começar, já vamos com uma pergunta que, olha, confunde muita gente. Perigo e risco são a mesma coisa? No nosso dia a dia, a gente até usa como sinônimos, né? Mas para a segurança do trabalho, a resposta é um sonoro não. E entender essa diferença não é só um detalhe, é simplesmente a base de qualquer gestão de segurança que funcione de verdade. Mas por que essa distinção é tão vital? Bom, imagina só construir uma casa começando pelo telhado. Não dá, né? É exatamente o que acontece quando a gente confunde esses termos. Todo o sistema de gestão de segurança é construído sobre a nossa capacidade de identificar os perigos com precisão, para só depois avaliar e controlar os riscos. Se essa base estiver errada, toda a estrutura de prevenção simplesmente desmorona. Então vamos direto ao ponto para não ter mais dúvida. Perigo é a fonte, é aquela máquina com engrenagens expostas, o produto químico ali no frasco, o chão molhado, é algo que tem o potencial de causar um dano. Já o risco só aparece quando alguém entra em cena. Ele é a probabilidade de aquele perigo se concretizar e isso só acontece se houver exposição. Sem interação, sem risco. Simples assim. Vamos usar uma analogia que é fantástica. Pensa numa onça pintada sozinha lá na selva. Ele é um perigo puro. Tem garras, dentes, força, ou seja, o potencial para causar um dano enorme está todo ali, é parte dela. Não importa se tem alguém por perto ou não. Agora, imagina que a gente está vendo essa mesmíssima onça pela TV, lá no sofá de casa, tranquilo. O que mudou? O perigo. A onça continua o mesmo, mas nós não estamos expostos. A tela do aparelho nos protege, portanto, o nosso risco de sofrer um ataque é zero. Percebe? O perigo existe, mas como não há exposição, o risco desaparece. Isso nos leva a uma fórmula bem simples, mas que define toda a gestão de segurança. Perigo, multiplicado pela exposição, é igual a risco. E aqui está o pulo do gato. A gente não elimina onças pintadas do mundo. A gente gerencia o risco ao controlar a nossa exposição a elas. É exatamente aí que a engenharia de segurança atua. Ok, entendemos a peça fundamental. Mas como a gente faz a gestão de segurança evoluir, não fica parada no tempo? Qual é o motor que realmente impulsiona a melhoria contínua? A resposta é uma ferramenta de gestão clássica, mas que é extremamente poderosa: o ciclo PDCA. Ele é o coração que bombeia vida e dinamismo para o sistema. PDCA é a sigla para Plan, planejar, Do, fazer, Check, checar e Act, agir. O grande segredo está no jeito que ele opera. É um ciclo que nunca, jamais termina. A cada volta que ele dá, o processo se torna mais inteligente. A gente planeja, executa, mede o resultado e aí age para corrigir o que deu errado ou para transformar o que deu certo num novo padrão. E então, o ciclo recomeça, sempre buscando um nível mais alto de excelência. Vamos trazer isso para a realidade com o simulado de incêndio. Na etapa de planejar, a gente define tudo no papel: rotas de fuga, pontos de encontro, quem lidera o quê. Em fazer, o alarme soa e a gente coloca o plano em prática. Em checar, vem a análise fria dos dados. O tempo de evacuação foi bom? Alguém se perdeu? E, finalmente, em agir, usamos essas informações para refinar o processo. Talvez a sinalização precise melhorar. A gente corrige e no próximo simulado seremos melhores. Isso é a melhoria contínua em ação. Certo, já temos os conceitos e a metodologia. Mas como o Brasil transformou toda essa filosofia de gestão em lei? É aqui que a gente entra na norma regulamentadora número 1, a NR01, que é basicamente a espinha dorsal de toda a segurança do trabalho no país. E ela nos apresenta dois conceitos-chave, o GRO e o PGR. E para entender a relação entre eles, essa analogia é perfeita. O GRO é o pai do PGR. Pensa no GRO, o gerenciamento de riscos ocupacionais, como a grande estratégia de segurança da empresa, a filosofia por trás de tudo. E o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, é a tática. É o documento que coloca essa estratégia no papel e a transforma em ação. Ou seja, o GRO é a mente, o PGR é o braço executor. O GRO, como a própria NR1 define, é um processo contínuo. Essa
é a palavra-chave. Ele representa uma mudança fundamental de mentalidade. A segurança deixa de ser um documento que a gente faz uma vez por ano e guarda na gaveta e passa a ser um sistema de gestão vivo, integrado a todas as operações da empresa, com um único objetivo: prevenir. Este diagrama aqui mostra a beleza do sistema. O GRO funciona como um grande guarda-chuva. Ele abriga a metodologia PDCA, que garante a melhoria, ele exige a participação ativa dos trabalhadores, ele estrutura a documentação e, acima de tudo, foca na prevenção. Não são peças soltas, é um organismo único e totalmente integrado de gestão. Então, como a gente materializa o GRO? Através do PGR e seus 2 documentos essenciais. Primeiro, o inventário de riscos. Pensa nele como o mapa de um campo minado, um diagnóstico completo de todos os perigos e riscos da empresa. Depois, vem o plano de ação, que é o mapa da solução. Ele diz exatamente o que faremos, quem vai fazer e quando, para controlar cada um dos riscos que a gente mapeou. Um não funciona sem o outro. Agora, vamos colocar o capacete de engenharia e ir para a prática. Como o PGR funciona quando a gente lida com riscos específicos, como os agentes físicos? Bom, para isso, o sistema se conecta com outras normas. A 9NR9, por exemplo, é o nosso manual de instruções para avaliar e controlar esses riscos. Olha só o caso da vibração, que é um risco super comum em muitas indústrias. A NR09 não nos deixa no escuro, ela nos dá números precisos. O nível de ação é o sinal amarelo. A partir desse ponto, a empresa já é obrigada a começar o monitoramento e o controle. Já o limite de exposição é o sinal vermelho absoluto. Ultrapassar esse valor é ilegal e expõe o trabalhador a um dano que é inaceitável. São esses números que transformam a avaliação de risco de algo subjetivo para algo objetivo. E com base nessa avaliação numérica, a NR9 estabelece deveres bem claros para a empresa. Eles se dividem em 3 áreas: ações com as pessoas, como orientar sobre os riscos e monitorar a saúde; ações nos equipamentos, como manter as máquinas em bom estado para reduzir a vibração lá na fonte; e ações no processo, como adotar procedimentos que diminuam o tempo de exposição, ou seja, medir, informar e agir. Isso é gestão na prática. E é crucial entender que esse sistema é holístico, ele abrange tudo. O mesmo raciocínio que a gente aplica para a vibração vale para outros agentes físicos. O anexo 3 da NR09 nos guia sobre o calor e a clássica NR15 nos dá os parâmetros para radiações ionizantes. O GRO não substitui essas normas, ele as integra, garantindo que nenhum risco fique de fora do radar. Isso nos traz ao final, que na verdade é sempre um recomeço. A grande mensagem por trás do PDCA, do GERO e de todo esse sistema é uma mudança de paradigma. Segurança no trabalho não é um destino final, um certificado para pendurar na parede. É uma jornada, um processo dinâmico e infinito de melhoria contínua. E se tivéssemos que resumir tudo em uma única frase, com certeza seria essa: nenhum risco é passível de prevenção se não for reconhecido. Todo o sistema, toda a documentação, a tecnologia, o esforço, tudo é inútil se o primeiro passo for ignorado: a capacidade de olhar para o ambiente de trabalho e enxergar os perigos. O reconhecimento é, e sempre será, o alicerce de toda a prevenção. Então, qual o próximo passo? O GR e o PGR gerenciam os riscos, mas a caracterização legal da insalubridade e da periculosidade, que são aquelas que geram os adicionais no salário, ainda são regidas pelas NRs 15 e 16. O próximo passo para qualquer profissional que queira dominar um assunto é mergulhar de cabeça nessas 2 normas e entender como elas se conectam com esse sistema de gestão que a gente viu hoje. Porque na segurança do trabalho, assim como no conhecimento, a jornada nunca termina.